Pessoal, eu acho que nem em um zilhão de anos o Lula da Silva iria imaginar que esta mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro iria custar tão caro para a imagem, para o próprio Lula da Silva, gente, tá? Eu tive acesso aqui a uma informação que acabou de ser confirmada aqui pelo jornal O Globo, que eu tenho certeza absoluta que vai deixar todos vocês chocados. Essa notícia abalou as estruturas de Brasília agora neste exato momento, gente, tá? Matéria do jornal O Globo acaba de confirmar que Lula da Silva, após forte pressão, na verdade, não aguentou a pressão, acabou de desistir. Notícia, gente, eu vou trazer aqui a matéria, está no jornal O Globo, da jornalista Vera Magalhães. Notícia bombástica, acaba de revelar, acaba de anunciar que Lula da Silva acabou de desistir, gente, tá? Lula da Silva não aguentou a pressão, acabou de desistir. É a bomba que acabou de explodir agora neste exato momento. É claro que eu vou trazer a matéria do jornal O Globo, trazendo todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? E não foi só o Lula que foi, né? E aqui a notícia terrível não é só sobre Lula da Silva, gente, tá? Também para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês se lembram que durante as reuniões, encontro, né, que teve entre o Lula, Donald Trump, Marco Rubio, junto com Mauro Vieira, um dos principais temas abordados era que o governo Trump tirasse a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, gente, tá? O que Eduardo Bolsonaro acabou de confirmar aqui neste exato momento, eu considero a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre, gente, tá? A retirada da lei Magnitsky. E aí? Governo Trump tirou ou não a lei Magnitsky? Atendeu ou não o pedido do Lula? Atendeu ou não o pedido do Mauro Vieira, do chanceler? Pois bem, gente, Eduardo Bolsonaro acaba de revelar e anunciar a pior notícia para o Alexandre de Moraes e é exatamente sobre a lei Magnitsky e é uma bomba. Gente, o Alexandre de Moraes deve estar extremamente furioso neste exato momento, gente, tá? Além dessas duas informações, eu vou trazer aqui também, gente, tá? Um combo, gente, mas é uma tragédia atrás da outra sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Não é à toa que ele desistiu, jogou a toalha, gente, tá? Um combo, gente, uma notícia atrás da outra, uma mais terrível que a outra, sobre Lula da Silva, explodiu e eu vou trazer absolutamente todas. Eu peguei aqui as mais impactantes e o Lula, gente, tá completamente ferrado e lascado e vocês vão entender por quê, porque eu vou trazer tudo isso aqui nesse boletim a partir de agora para vocês, gente, tá? Rapidinho. Tem um convite muito especial para fazer para você. Você que está do outro lado, eu estou falando com você. Quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Quero convidar você a, né, se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem aquela preocupação de estar sempre verificando, fazendo checagem, para que você não absorva fake news, informações errôneas. Eu tenho toda essa preocupação. Tem uma equipe aqui preparada só para isso, para trazer notícia realmente do que está acontecendo, sem deturpação, nua e crua, gente, tá? Notícia boa, notícia ruim, eu trago ela do jeito que ela é para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Então, esse é um mega motivo para você fazer parte aqui da nossa família. Lembrando que para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, não tem mensalidade, não tem Pix, não tem boleto, nada, gente. Então, consequentemente, não tem Serasa, não tem SPC, totalmente tranquilo. Confere aqui embaixo na plataforma, tá? Aqui embaixo, aqui na plataforma, tem assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Logo de cara, deixa eu trazer essa pancada, porque o Eduardo Bolsonaro acabou de conceder uma entrevista para o jornalista Paulo Capelli, lá do Metrópole, gente, tá? E logo de cara, ele já soltou essa bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, porque vocês sabem que um dos desesperos do Lula, né, do governo Lula,
né, nas tratativas com o governo Trump é o quê? Tirar a Magnitsky, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra sua esposa, contra o seu escritório, contra os seus familiares. O Lula está completamente desesperado, gente, para salvar o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Só que, segundo Eduardo Bolsonaro, aqui, nessa entrevista que ele concedeu para o Capelli do portal de notícias Metrópolis, a notícia é a pior possível para o ministro Alexandre de Moraes. Assistam até o finalzinho que vocês vão entender. Já mostrou isso, o senhor e o jornalista Paulo Figueiredo conversam com alto escalão do governo dos Estados Unidos. O senhor chegou a ter algum retorno, seja presencialmente, por telefone, mensagem de texto, de integrantes de Washington após essa reunião com Lula? E o que lhe passaram? Sim, Capelli. Na verdade, a gente tem muito cuidado na hora de falar isso para não expor as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Isso daí a gente mantém o máximo reservado possível, né? Mas o feedback que nós tivemos é que realmente não ocorreu nenhuma evolução, né? Não há no horizonte uma melhoria dessa relação. É como eu disse, uma foto não basta. Eu tenho aqui, ali atrás, ali é o livro do... Não sei se dá para ver daqui. Deixa eu pegar aqui. Quando o Trump saiu da presidência, ele fez um álbum de fotos, que é isso aqui, né? Our Journey Together. Sabe quem é que mais aparece nesse álbum de fotos? Quem? Xi Jinping. É o líder estrangeiro que mais aparece nesse álbum de fotos. Então, o Trump, não é porque ele tirou uma foto sorrindo, que ele vai, né, mudar da água para o vinho. Para você aplicar uma lei Magnitsky, para você chegar num ponto que chegou essa relação entre Brasil e Estados Unidos, o pior em cerca de 200 anos de relação dos nossos países, isso não foi à toa. O Moraes, ele não foi sancionado da noite para o dia. Foram meses, né, de estudos, pesquisas, relatórios, convencimentos de autoridades. O próprio Paulo Figueiredo fala muito bem, né? Cerca de 7 departamentos, né, setores diferentes são necessários de convencimento, você ter o positivo, para daí colocar na mesa do presidente Trump para saber se ali terá o positivo ou não para uma sanção de lei Magnitsky, como Alexandre de Moraes acabou tomando. O senhor não teme a revogação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes por parte da Casa Branca? Olha, seria uma surpresa muito grande. Eu digo que não, por quê? Porque até agora eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer a reversão de uma lei Magnitsky. Sanções OFAC, por vezes elas até conseguem ser revertidas, mas demoram, por vezes, mais de década. A custo de muito investimento em escritório, né, em aparato para refazer o convencimento do Poder Executivo, porque isso daí não está no âmbito do Judiciário, isso está no âmbito do Executivo. Então, eu não vejo como que o Alexandre de Moraes, depois de maneira tão robusta, ser documentado, né, as suas violações, ele colocou Elon Musk como investigado, né, o Clezão que morreu na cadeia, o Scott Bessent, um dia ou 2 dias antes da reunião entre o Trump e o Lula, interrompeu o seu secretário, né, o Jameson Greer, para falar do seguinte: olha, inclusive o Brasil, no caso do Brasil especificamente, cidadãos americanos quase foram presos no Brasil por conta de tweets. Ou seja, ele está falando da Flávia Cordeiro. Ele está falando do Jason Miller, que foi detido. Ele está falando do caso dos jornalistas Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, dentre outros. Essa realidade fática, não há motivo pelo qual ocorra um posicionamento, né, da água para o vinho. O mundo não é como tentam pintar para a maioria do público brasileiro que ainda assiste grandes canais de televisão, falando que não, o Lula é um mestre do convencimento. Ele comprovou que Eduardo Bolsonaro estava fazendo fake news. Estou esperando até agora para saber qual fake news que a gente falou. Que bomba, gente. Então, segundo Eduardo Bolsonaro, e o próprio Paulo Figueiredo já disse isso várias vezes, tirar uma lei Magnitsky de uma autoridade, gente, quando um presidente dos Estados Unidos aplica a lei Magnitsky contra uma autoridade, principalmente autoridade internacional, é um longo caminho até que aquilo aconteça. São várias provas, dossiês, é tudo muito minuciosamente checado, gente, tá? O próprio Paulo Figueiredo já disse, gente, passa por cerca de 7 órgãos, inclusive 2, o secretário de Estado, né, lá o Scott Bessent, até chegar na mesa de Donald Trump, até o Donald Trump assinar, gente. É uma longa estrada, é um longo caminho, são meses de investigações. Aí, né, o Lula chega já querendo sentar na janela, diz, olha, cancela tudo aí, tá, do que foi, tudo que foi entregue, né, contra o Alexandre de Moraes, as violações, né, de direitos humanos, censura contra cidadãos americanos. Olha, passa borracha em tudo isso, cancela a lei Magnitsky, né, do Alexandre de Moraes, esposa, família. Não é assim que funciona, gente. Segundo Eduardo Bolsonaro, das pessoas que já foram sancionadas até hoje, pro próprio Paulo Figueiredo diz, gente, até hoje eu não ouvi notícia de que lei Magnitsky tenha sido revogada, cancelada. Isso é anos e anos e anos, pode estar aí nas costas do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a notícia que o Eduardo Bolsonaro trouxe para o ministro Alexandre de Moraes, direto dos Estados Unidos, através desta entrevista que ele concedeu para o Capelli, do portal de notícias Metrópolis,
a notícia é a pior possível para o ministro Alexandre de Moraes. Muito possivelmente não será cancelado, não será revogada a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu separei muita informação mega importante para trazer para vocês nesse boletim, mas antes eu preciso trazer o vídeo que parou o Brasil, gente, tá? Esse vídeo aqui parou o Brasil. E é o vídeo do Nicolas Ferreira que deixou o Lula, o PT, a esquerda e ministros do STF completamente desesperados. Mais uma vez, gente, ele fez de novo. Nicolas Ferreira acabou de explodir uma bomba atômica, gente, tá? Contra várias autoridades no Brasil, principalmente contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda. Esse vídeo que eu estou colocando aqui na sua tela parou o Brasil. O Nicolas Ferreira aqui lavou a alma do povo brasileiro e eu prometo que esse vídeo vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Assistam do início até o fim, que durante a sua fala o Nicolas solta uma bomba estratosférica contra o Lula da Silva. Vejam só. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fosse vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista
E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E tá dando no que deu. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, ai, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Aí se eu falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é no fundo não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que na verdade tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. É isso, gente. Deputado federal Nicolas Ferreira lavou a alma do povo brasileiro aqui nesse vídeo, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam ou, como a fala foi muito impactante, abalou muita gente aí, coloca aqui embaixo, gente, se vocês concordam, se vocês discordam em alguns pontos, quais pontos da fala, né, dessa fala impactante do Nicolas que vocês discordam, né, quais as que vocês concordam. Vamos debater, gente, falar sobre segurança pública, qual a opinião de vocês. Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. E não para por aí não, gente. Vem chumbo grosso pro lado dos criminosos aqui no Brasil, porque o senador da República, Flávio Bolsonaro, acaba de soltar uma bomba contra os criminosos no Brasil. E a informação que a gente tem é que gente do PT não gostou nada aqui dessa notícia que, em primeira mão,
o Flávio Bolsonaro acabou de soltar aqui durante essa entrevista. Chumbo grosso pro lado de criminoso, aí vocês sabem que muitos do PT, vocês vão entender, vejam só. O tratamento tem que ser duro. Inclusive, eu vou estar, já falei com você em primeira mão aqui, eu vou estar junto com o deputado Eduardo Bolsonaro em El Salvador, no dia 13 de novembro agora, onde a gente vai conversar com o presidente Bukele, exatamente para ter mais de perto ali as experiências que eles tiveram, especialmente, um sucesso nessa política que é contrária à que o Brasil defende hoje, que é do desencarceramento. Aqui o Lula defende, o Lewandowski defende o desencarceramento. Ele se orgulha de falar que na audiência de custódia metade das pessoas que são presas em flagrante são soltas. Eu tenho vergonha de falar isso, mas ele está achando que está fazendo uma coisa boa, defendendo os saidões, né, em dias de feriados, enfim, achando que isso aí é uma coisa que vai ressocializar alguém. Então lá com o Bukele, a nossa linha vai ser entender como é que foi essa política dele, que tem que construir presídio, tem que dar um tratamento decente para os caras que estão cumprindo pena ali sob a tutela do Estado. Isso é verdade que não acontece no Brasil hoje, mas só que não pode ser a falta de vagas uma desculpa para que esses marginais não fiquem mais tempo presos. Porque senão eles acabam ferrando a gente aqui nas ruas. Eles não estão nem aí, né? Aquele romantismo de que eles têm alguma consciência social, isso não existe. Eles já fazem a conta, né? Se eu for pego roubando aqui um caminhão de carga na Baixada Fluminense, eu vou pegar tantos anos de cadeia com o meu benefício, daqui 1 ano e meio, 2 eu estou na rua de novo, volto para a minha vida normal. Com essa mudança da lei, com a política do encarceramento e do combate à impunidade, a conta vai ser diferente. Olha, eu vou passar 20 anos preso, quer dizer, não vou poder usufruir do dinheiro que eu vou ganhar com o tráfico de drogas, não vou mais ser o cara aqui da comunidade, não vou mais poder estar no baile funk ostentando fuzil e botando meu cordãozão de ouro, porque ele vai estar preso. Então são dois tratamentos completamente diferentes, que a nossa legislação hoje confunde. Um exemplo prático, na semana passada, a gente estava discutindo na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei meu, eu sou a favor da redução da maioridade penal. E o projeto está indo numa linha, por incrível que pareça, o projeto é na mesma linha de um outro projeto de um senador que é do PT. O que diz esse projeto? Hoje, se esse menor de idade assassinar um policial, alguém, ele pode ficar no máximo 3 anos internado, né, que é o termo jurídico correto que se fala. Por esse projeto, ele vai poder ficar até 10 anos preso. Já é um avanço, porque o ideal seria que, se ele tem a consciência, independente da sua idade cronológica, ele respondesse como adulto. É o mínimo que se espera, porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que eu sou menor de idade e ele faz essa conta também. Então, se eu sequer vou ser preso, ou vou ser solto muito rápido, vou poder voltar para a rua. Então, essa discussão com relação à mudança na legislação também no Estatuto da Criança e Adolescente é uma outra coisa que enfrenta a resistência, uma resistência gigantesca. Adivinha de quem? Os partidos de esquerda. Tá aí, gente, tá mais, né, um projeto polêmico que sempre a esquerda, sempre contra, né? Se é para punir bandido criminoso, os parlamentares de esquerda é sempre contra, né? Eu fico chocada com uma coisa dessa. Chocada, gente. Tá aí. Mais uma bomba. Reunião. Flávio Bolsonaro, juntamente com Eduardo Bolsonaro. Reunião marcada com o presidente Bukele, gente, tá? Porque realmente isso aqui tem solução. Precisa ter as pessoas certas, né? Lá no poder. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai resolver toda essa questão. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção a partir de agora, porque a partir de agora eu vou trazer um combo de notícias terríveis sobre Lula da Silva. É uma bomba atrás da outra, uma notícia terrível atrás da outra. Inclusive, a jornalista Vera Magalhães acabou de soltar uma bomba no jornal O Globo de que o Lula acabou de desistir. Não aguentou a pressão, jogou a toalha, acabou de desistir. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba que acabou de explodir no jornal O Globo. Mas antes aqui, vamos ao combo de notícias terríveis, né, sobre o Lula. A primeira é logo essa pancada aqui, gente. A primeira, 49,2 a 47,9, desaprovação de Lula supera a aprovação. Ou seja, gente, por mais que Lula... Ai, agora eu tenho a foto com o Donald Trump. Ai, eu consegui reunião, né? Marco Rubio teve reunião com o Mauro Vieira, o chanceler. Ah, porque agora as pesquisas vão me alavancar. Agora o Lula fez e aconteceu, conseguiu a reunião com o Lula e agora vamos ver como é que vai ser as novas pesquisas. Saíram. E foi aí, ó, um desastre para o Lula da Silva. E a informação que a gente tem, gente, que essas pesquisas aqui mais recentes acendeu um alerta gigante no Lula, no PT, na esquerda, no Palácio do Planalto. Desespero tomou conta. A pergunta é a seguinte: o que o Lula tem que fazer? Porque o Lula dá gás de graça,
benefício de primeira infância, é auxílio isso, auxílio aquilo, né? Jorrando dinheiro aí nas famílias mais carentes do cadastro único. Mas mesmo assim, o Lula não sobe nas pesquisas. Então a pergunta lá, do lado de lá é, gente, o que o Lula precisa fazer para crescer nas pesquisas? Porque nada que o Lula faz dá algum tipo de resultado. É uma tragédia. Inclusive, mais uma tragédia. Deputado aciona a PGR por omissão do governo Lula em operação no Rio de Janeiro. Gente, ao que tudo indica, esta omissão, porque o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, já explodiu para o Brasil inteiro que sim, pediu ajuda. Tanto é que o próprio Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, já confirmou na cara do Lewandowski que sim, o Cláudio Castro pediu ajuda da Polícia Federal, pediu blindados para o governo Lula. E assim, houve omissão do governo Lula. O Lula negou a ajuda. E isso pode custar muito caro. E já começou. Deputada aciona a PGR, né, por omissão do Lula com relação à operação no Rio de Janeiro. E isso, ao que tudo indica, é só o começo, gente, tá? Tem mais algumas informações que eu separei também para trazer para vocês. E tem mais. Eu disse para vocês que é um combo de notícias terríveis para o Lula. Paraná Pesquisa, 45,8 vem piora na segurança pública com o governo Lula. Ou seja, tá aqui, isso aqui com certeza é uma das respostas do Lula, tá despencando nas pesquisas, tá aqui. Um levantamento do Paraná Pesquisa divulgado na última quarta-feira revela que a segurança pública é a área mais criticada e com maior percepção de deterioração entre os eleitores brasileiros. Quase metade dos eleitores acredita que a situação piorou com o presidente Lula, do PT, no governo, gente. Então tá aqui mais uma tragédia para o Lula. Sobre sua governança, sobre sua gestão, a segurança pública no país é isso aqui. Quase a metade dos eleitores veem o Lula, que o Lula piorou a segurança pública no país, gente, tá? Tá aqui mais, e é um combo, né, gente? Eu disse pra vocês que era um combo. Tem aqui mais uma bomba que acabou de explodir e foi a jornalista Vera Magalhães que publicou no jornal O Globo. Tá aqui. Presidente desiste de falar sobre operação, gente, tá? Essa operação, essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, gente, eu acho que o Lula jamais imaginaria que essa mega operação fosse custar tão caro, gente. Mas isso aqui criou uma crise interna dentro do governo Lula que vocês não têm noção, gente. Vocês vão entender tudo que tá acontecendo. Então tá aí, gente, tá? Lula jogou a toalha, tá? Tá aqui após forte pressão. O presidente Lula desistiu de falar sobre a operação. É a matéria bombástica do jornal O Globo, tá aqui. Lula desistiu de usar a cerimônia de posse de Guilherme Boulos para falar pela primeira vez sobre a operação que resultou em pelo menos 119 mortes no Rio de Janeiro. A informação de que ele deveria falar no evento publicada aqui foi fornecida ao blog por assessor do governo. A decisão de não falar foi tomada antes de o presidente descer para a posse, que ocorreu com atraso de quase 1 hora. As falas ficaram restritas a Boulos e ao secretário que deixou o cargo, né, o Márcio Macedo. Nenhum dos dois falou sobre a operação no Rio. A avaliação que prevaleceu é que a fala poderia incendiar a disputa política. Havia ainda temor de que o presidente cometesse outro ato falho, como o da viagem na Malásia, quando chamou traficantes de vítimas dos usuários, que seria explorado pela direita. Ou seja, temendo que o Lula cometesse mais uma gafe do que aquela que ele disse lá, né, na Indonésia, na Malásia, que ele disse, olha, os traficantes são vítimas dos usuários. Temendo que o Lula cometesse mais uma gafe, né, a equipe do Lula pensou assim, não, ó, fala nada, fica calado. Ou seja, o Lula estava previsto sim para ele falar sobre essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, mas de última hora ele desistiu
após forte pressão ali dos seus interlocutores, ele decidiu não falar. Porque assim, né, gente, o Lula abre a boca, é uma presepada atrás da outra. Então tá aí. Como informei mais cedo, o governo tem tomado cuidado para não deixar o episódio cair no colo do Lula. O ruído ocorrido horas antes da entrevista conjunta entre o ministro Ricardo Lewandowski, diretor da Polícia Federal Andrei Rodrigues, também irritou o entorno do presidente, que ficou descontente com o fato, né, de o delegado ter deixado escapar que houve um pedido em escalões inferiores de participação da PF na operação. Ou seja, o Lula tá furioso. Tipo assim, o Lewandowski vai lá da coletiva e diz, olha, não teve pedido, Cláudio Castro não fez pedido nenhum. Aí depois o próprio, né, o chefe da Polícia Federal, André Rocha, vai lá e falou, não, teve esse pedido sim, só que a gente decidiu não participar. Isso pegou muito mal, e aí o Lula parece que não gostou desse entrave, dessa confusão, dessa desorganização, né? E decidiu, então, não falar. Então, Lula estava previsto falar, mas desistiu. O Lula desistiu de falar durante a posse do Boulos, porque, segundo informações da Vera Magalhães, a preocupação é que o Lula cometesse mais uma das suas várias gafes e que isso fosse utilizado como munição pela direita no próximo pleito eleitoral em que o Lula diz que vai concorrer, porque ele disse também lá na Malásia. É isso, gente. Tá aqui. Então, Lula, após forte pressão, ou seja, não aguentou a pressão. Vamos resumir. Lula não aguentou a pressão. Pressão muito grande. Tanto é que próprios jornalistas lá da Globo News detonaram Lula como um governo completamente despreparado para algo tão importante, grave, que foi isso que aconteceu no governo do Rio de Janeiro. É isso, gente. Vera Magalhães tá aí, presidente. Lula desistiu de falar sobre a operação do Rio de Janeiro. E o Lula hoje vai dormir com a certeza de que foi um fracassado. Essa é a palavra que define o Lula hoje. Fracassado. É isso, gente. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Vejo vocês no nosso próximo boletim.